Olá pessoal, bem-vindos ao bloco 4 do nosso Revisão Enem em Ciências Humanas, com abordagem aqui na Geografia. Eu sou o professor Luciano Teixeira, de Geografia e Geopolítica. O que eu trouxe aqui para nós abordarmos? Domínios naturais e o ambiente. Então, trazendo para vocês a relação do homem com a natureza. Como é que essa relação ela se estabelece no espaço, a apropriação dos recursos, né? Esta posse, essa materialização, esse domínio, a partir disso, os conflitos, os impactos ambientais das atividades econômicas no Brasil, da atividade da agricultura, da atividade da pecuária, da atividade da indústria. Então, olhar para as questões ambientais e com a máxima urgência, né? Os recursos minerais e energéticos, exploração e impacto, e aí tivemos uma recente notícia do IBAMA autorizando, né, a Petrobras a prospectar petróleo, né, numa das áreas ali, num dos bolsões do petróleo da margem equatorial na Amazônia, uma questão extremamente delicada, e menos de um mês antes de nós, né, sediarmos a COP30 em Belém do Pará, na região amazônica. E uma vez que nós temos o mundo discutindo as pautas ambientais, essa emergência climática, por conta da intensificação dos gases do efeito estufa e do recorde de temperaturas altas que nós tivemos no ano de 2024, temperatura mais alta da história do planeta desde que começaram a estabelecer esse monitoramento. Então, uma questão bastante, né, delicada aqui. Trazer a questão dos recursos hídricos, e aí é extremamente contraditório que nós temos no Brasil 11% de toda a água doce do mundo, e grande parte dessa água doce na região norte do Brasil, na região amazônica, e ao mesmo tempo nós temos ali um percentual baixíssimo da população com acesso à água potável e saneamento. Olhar para essa organização desse espaço, né? As questões ambientais contemporâneas, mudanças climáticas, ilhas de calor pelo processo de urbanização, o efeito estufa pela queima dos combustíveis fósseis. Então, precisamos incentivar, buscar cada vez mais energias alternativas como eólica e solar, o impacto da chuva ácida, né, pela queima também, pelo processo de industrialização e queima do carvão, destruição da camada de ozônio, e aí pensar nessa nova ordem ambiental internacional, a atuação dos organismos internacionais, a atuação da sociedade, porque antes de qualquer coisa a questão ambiental é uma questão social, pensar nisso. Políticas territoriais ambientais, conservação dos recursos naturais. E ao mesmo tempo que temos a liberação dessa prospecção, está na contramão disso, né? E a origem e evolução dos conceitos, né? Do conceito de sustentabilidade. Então, olhando para esse Brasil, nós temos dois grandes aquíferos, né? Claro que são aquíferos internacionais, mas eu vou olhar lá para o SAGA, que é para o Sistema Aquífero Grande Amazônia, que é o maior aquífero do mundo, onde nós temos água ali, né, para até 250 anos para abastecer 7 bilhões de pessoas. E fica na região amazônica. Sistema Aquífero Grande Amazônia, o SAGA. Vamos ter ali o aquífero Guarani, compreendendo, né, Argentina, Paraguai, Uruguai, ali regiões sul e sudeste do Brasil. Como é que nós estamos administrando esses recursos? Uma vez que nós temos a perfuração do solo sem planejamento, uma vez que nós temos ali, né, a instalação de poços artesianos, né, de fossas sépticas, então, o uso intenso de defensivos ou agrotóxicos, e tudo isso também, né, percolando no solo, infiltrando o solo e chegando até esse aquífero. Como é que nós administramos esses recursos hídricos, né? E olhando para a distribuição, né, e consumo de água. Olha só, a agropecuária utiliza 70% da água. A indústria 22% e o uso doméstico 8%. Então, olhar para essa questão do gerenciamento do recurso hídrico, né? E aí, quando nós olhamos para o Brasil, nós temos uma característica aqui de um grande potencial, uma riqueza hídrica, né, fantástica, muitos rios, predomínio de rios de planaltos, o que é muito bom para a geração de energia, que é energia hídrica, mas temos poucos lagos, né? Um regime pluvial enquanto abastecimento a partir das chuvas, mas não podemos esquecer que daí do Rio Amazonas ali temos um abastecimento lá que é nival, porque ele nasce na Cordilheira dos Andes, né, e faz ali o percurso de oeste a leste, desaguando no Oceano
Atlântico e a nossa bacia hidrográfica com uma característica, né, exorreica, desaguando no oceano. Quanto ainda à questão ambiental, observar o impacto, né, da industrialização, expansão urbana, da agricultura, da pecuária, no desmatamento da Amazônia. 59% da área desmatada, Brasil e Amazônia em primeiro lugar. Depois o Cerrado, que é onde nós temos o cultivo da soja, o cultivo de grãos, segundo lugar com 30,2%, lembrando que o Cerrado é um hotspot, um bioma ameaçado, né? Depois nós vamos ter em terceiro lugar a Caatinga, 7% desmatamento, e é onde nós temos um processo ali de desertificação e onde ocorre a salinização do solo da Caatinga, que é um solo extremamente rico em sais, mas pobre em matéria orgânica, né? Mata Atlântica, é o quarto mais desmatado, 1,8%, tendo um impacto ambiental histórico, né? Ali, a partir da expansão, né, urbano-industrial, pegando a questão da chegada dos portugueses, a extração do pau-brasil. Pantanal, em quinto lugar, com 1,7% do desmatamento, e o Pampa também. Então, você vai para o aspecto das atividades humanas, o quanto elas, né, degradam, e aí como conservar, como proteger. Ainda quanto a isso, o quanto a questão é grave, em 2009, né, ali nós tivemos 28 cientistas reunidos no Centro de Resiliência de Estocolmo, na Suécia, onde eles elaboraram os chamados limites planetários, buscando estabelecer parâmetros seguros para a vida humana na Terra. Desses 9 limites planetários que foram estabelecidos, pelo menos 6 nós já atingimos, né, que é a mudança, né, do clima, a quantidade de fosfato e nitrogênio no solo, a alteração genética, taxa de extinção, concentração de CO2, e as novas entidades são os plásticos que estão presentes hoje no nosso organismo. Então imaginem que 28 cientistas do Centro de Resiliência de Estocolmo elaboraram um painel, digamos assim, 9 limites planetários, que, no qual, se ultrapassarmos, né, vai ser muito difícil a vida humana na Terra. Pelo menos 6 já atingimos. E aí? Como lidar com isso? E a importância, a urgência climática, a importância da conferência, né, da Amazônia, a COP30. Além disso, a acidificação dos oceanos. Né? Mais do que nunca, a mudança climática é uma realidade, prova o seu impacto, o impacto da atividade humana na saúde do planeta. E os desafios são grandes. A relação com a poluição dos oceanos, sendo especialmente preocupante a presença de plásticos e a sua acidificação. Então, desmatamento e uso de combustíveis fósseis. Aí deles tem formação gás carbônico, que, né, absorvido pelo sol, parte desse gás carbônico reage com a água, formando ácido carbônico. Então, intenso processo de acidificação dos oceanos. E não paramos por aí. 2024 termina como o ano mais quente já registrado da história. O Observatório Copérnicus mostra que a Terra está 0,7% mais quente do que a média das últimas 3 décadas. Brasil registrou temperatura, Belo Horizonte também foi uma das cidades mais quentes ano passado. E aí o desafio e o que nós vamos debater agora na COP30, com esta emergência climática, ambiental, e a gente vem percebendo isso, né, esse rastro, como aqui imagens, né, das enchentes na Espanha, que nós tivemos ali no ano passado, a enchente em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, a região metropolitana, em maio do ano passado, né, 2024, então são resultados dessas mudanças climáticas e aí trazem uma emergência cada vez maior. Eu fico por aqui, um forte abraço, até o próximo bloco. Tchau, tchau.